Já. Boa noite, feliz sábado. Tenha um sábado abençoado por Deus. Seja bem-vindo a mais uma programação do pequeno grupo Grande Bênçãos. Amém. Feliz sábado. Que todos vocês possam sentir muito bem ao nosso meio. Amém. Nessa live maravilhosa. Que Deus possa abençoar grandemente nesse feliz sábado para todos vocês. Amém. Estava com saudade de vocês. Amém. Vocês saudade da gente? Espero que sim. Se sinta bem aqui no nosso meio. Você se sinta à vontade aqui no nosso pequeno grupo Grande Bênçãos. Isso aqui é nosso caderno de oração. Estamos orando pelas famílias dos nossos irmãos. Tem a Michele e família, irmão João e família, e o irmão Altair e família. Nossa irmã Sandra e família também. Verdade, né? E muitos outros que estão, infelizmente, contagiados com Covid-19. E também estamos orando pela família que, infelizmente, perderam, como a minha também, perderam um ente querido pela essa doença do Covid-19. Todos estamos orando por todos os enfermos. É isso aí. Ó, se você se sentir à vontade, pode deixar no comentário o pedido de orações, desejo que você tenha assim no seu coração. Se sinta à vontade, deixa nos comentários aí, peça as orações que estaremos orando. E no próximo vídeo estaremos falando o seu pedido de oração. E possamos a nossa igreja de Uaíba estar orando pelos seus pedidos. A igreja de Santa Helena está orando junto, tá bom? Porque quanto mais oração, mais poder. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, curte e comenta, faça o seu pedido. Isso. Para iniciar, vamos iniciar com uma oração. Daqui a pouco teremos o hino 21 do nosso cenário, Vigiar e Orar. Vamos orar? Amém. Grandioso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado pelo santo sábado, Senhor Deus. Um dia separado por Ti, para que possamos mais Te adorar, Te louvar e exaltar o Teu grande nome, Senhor Deus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, que nesse momento, Senhor Deus, possamos nos diminuir, Senhor Deus, e o Senhor crescer, Senhor Deus. Que possamos ver a Tua face, Senhor Deus. Que possamos Te buscar, Senhor Deus. Que possamos exaltar o Teu grande nome nesse dia, Senhor Deus. Amém. Que os irmãos, Senhor Deus, que estão precisando de Ti, Senhor Deus. Tem irmão, amigo nosso, Senhor Deus. Tem enfermo, Senhor Deus, leito de hospital, Senhor Deus. Precisando de um milagre, Senhor Deus. Reaviva os Teus filhos, Senhor Deus. Que possamos sentir a Tua santa presença no meio de nós, Senhor Deus. Que possamos sentir a presença do Espírito Santo, Senhor Deus. Nos dá uma boa programação. Eu que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora iremos para o hinário 21. Orar e vigiar. Pareça um dia calmo anunciar.
Que hino maravilhoso, né? Vigiar e orar. Temos que vigiar, irmãos. Temos que orar de joelho, clamar a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Que você se sinta abençoado por Deus, se sinta feliz na presença de Cristo na sua vida, meu irmão. Amém. E agora vamos ter uma pregação muito especial com a nossa irmã Catarina, da igreja de Uaíba. E logo em seguida, o seu filho Luiz estará louvando, adorando o nosso Deus. Amém. Olá, tudo bem? Espero que mesmo com todas as adversidades que ocorreram ao longo da semana, você esteja bem. Porque só de já estar aqui, podendo assistir esse vídeo, já é uma graça. Muitos são aqueles que não têm essa oportunidade, que não tiveram essa oportunidade de ter mais uma semana de vida. E você está tendo mais essa semana de vida, mais um dia hoje. Então eu desejo para todos vocês um imenso, enorme, maravilhoso e feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos passar agora alguns minutinhos juntos e eu gostaria de estar trazendo uma mensagem especial para vocês. Vamos orar? Vamos falar com o nosso amado Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Sabemos, Senhor, que elas são as causas de não termos sido consumidos. Eu te peço, Senhor, infinitamente, implorando para esta misericórdia, pela tua graça redentora, que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados, as nossas faltas cometidas ao longo do dia. Que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, Espírito Santo, a não cometermos mais esses pecados e que possamos caminhar passo após passo diante do nosso maior alvo, que é a nossa salvação. Eu te peço, Senhor, que nesse momento tu possas, ó Espírito Santo, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender aquilo que vai ser falado, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que podemos nos alimentar um pouquinho mais e para conseguir transpor todas as barreiras que irão aparecer nesse nosso caminho para a tua volta. Que possamos olhar sempre para o alto, não desviar os nossos olhos nem em um momento do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Queridos amigos, vamos falar lá do livro de Daniel, o profeta. Um profeta que foi levado, um príncipe de Israel que foi levado para a Babilônia e viveu lá até a sua morte. Vou te dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir lá no capítulo 12 de Daniel, nos versículos 8, 9 e 10, tá? Nós vamos fazer a nossa leitura desse livro tão interessante e tão atual para os nossos dias. Daniel é um livro atual, é um livro de profecias, de promessas. Por mais que às vezes não consigamos entender tudo, até o próprio Daniel vai falar isso aqui no texto, que ele não estava entendendo tudo que estava sendo falado. Mas ele confiou que as promessas que estavam ali eram vindouras e que elas iriam realmente acontecer, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. E que seria para o tempo do fim, mas que ele iria ressuscitar, ia receber as honras do Senhor e poder estar com ele eternamente. Espero que você também tenha essa fé. Vamos lá? Vamos à nossa leitura lá do livro de Daniel, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. E fala assim no versículo 8 do capítulo 12. Eu ouvi, porém, não entendi então e disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Vamos lembrar que o capítulo 11 e 12 falam de uma grande angústia, de coisas terríveis que vão acontecer lá no tempo do fim. E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Queridos, estamos observando cada vez mais o mundo se deteriorando na maldade. Aqueles que são maus continuam sendo maus. A maldade ela está aumentando. Cada vez nós podemos observar mais atrocidades acontecendo, inclusive com crianças e idosos, que eram pessoas da população que eram, de certa forma, protegidas, onde existe um código de ética, mas a gente vê que isso não está acontecendo. A gente está vendo cada vez mais as promessas que são faladas, que foram faladas por Cristo lá no Novo Testamento, lá em Mateus, falando que os pais se voltariam contra os filhos.
filhos contra os pais, nora contra a sogra contra a nora. E não é o que a gente vê todos os dias. Se a gente for parar na frente dos telejornais, é o que a gente ouve. Mãe espanca filho. Ou permite que padrasto ou madrasta espanque, as crianças venham morrer. Abusos sexuais inúmeros, até contra idosos, que não era comum estar acontecendo. São idosos o tempo todo sendo roubados ao irem receber o seu pagamento. As pessoas não têm mais temor, não têm mais amor umas pelas outras. Olha o que nós vimos nessa pandemia, os grandes roubos que aconteceram, de verbas que foram destinadas a atender pessoas que estão morrendo. Mas isso estava relatado para acontecer. Está relatado lá nos livros do Novo Testamento. Nós temos um período de angústia que está se aproximando, que é pior do que esse. Esse é só o começo. Jesus falou, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, ainda não é o fim, mas se atente que é o início das dores. Então nós sabemos que o que nós estamos vivendo hoje ainda é o início, que virá uma angústia tamanha, mas tamanha no futuro, que Cristo mesmo fala que se ela não fosse abreviada, até os escolhidos poderiam se perder, poderiam perecer. Vamos ver alguns relatos que o livro Espírito da Profecia, o livro Eventos Finais, a escritora Ellen White, ela fala. O livro começa com o capítulo 1 dizendo assim, a última crise da Terra. E fala assim, preocupação com o futuro. O tempo atual desperta interesse em todos os segmentos. Governantes e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais. Todos estão atentos aos fatos que acontecem em nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo de grande proporção está para acontecer, ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. Alguma diferença do que nós vemos hoje? E olha que esse texto foi escrito em uma das cartas de Ellen White lá no ano de 1914, nós estamos no ano de 2021. Existe alguma diferença do que nós vemos hoje? Se pararmos para vermos os jornais, principalmente os de cunho mais científico, né, de relatos mais econômicos, mais eloquentes, eles falam de cúpulas que estão acontecendo ao longo dos dias por todo o planeta para poder ver esses ambientes de crise que estão se instalando. Olha mais o que ela fala. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder, o mundo está agitado com espíritos de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação, isso está lá citado em Daniel 12:1, está bem diante de nós e nos comportamos como as virgens adormecidas, aquelas virgens citadas lá em Mateus, as 10 virgens, onde 5 eram nécias, né? E 5 eram prudentes. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Esses textos foram escritos lá em 1904 e 1906. O problema não é você dormir com as virgens, o problema é a falta do azeite. Lembra da história das virgens? Que elas estavam esperando o noivo, como nós estamos, e elas adormeceram. Só que 5 tinham azeite reserva e 5 não, e as 5 que não tinham foram procurar mais azeite porque suas lamparinas não iam apagar, não ia acender, e quando elas conseguiram voltar, a porta já estava fechada, elas não puderam participar das bodas com o noivo. Lembre-se, o Espírito Santo, ele é representado nas Escrituras como azeite. Então o problema não foi que elas dormiram, elas tinham azeite. As lamparinas estavam acesas quando elas dormiram. O problema foi que elas tinham pouco azeite. Elas não tinham azeite suficiente para passar por aquela situação. Elas tiveram que caminhar à noite, na noite escura. E quão terrível é andar na escuridão. Eu destaquei um outro texto também, que fala assim: Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízes que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para seu tempo e agirem segundo a sua fé, em obediência aos mandamentos divinos, escaparão dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Aqui o texto ele continua citando algumas pessoas que são citadas na Bíblia. Né? Ele fala de Noé,
ele fala de Ló. Por quê? Porque foram pessoas que foram advertidas, creram, confiaram e não pereceram. Ele termina o trecho falando assim: da mesma forma estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Não foi assim na época de Noé, que construiu aquela arca por mais de 100 anos, numa época que não chovia. Por isso aquele povo não acreditou, porque ano após ano ele pregava, ele ia construindo e nada acontecia. Mas quando o dilúvio veio, nenhum ser sobreviveu, a não ser Noé, com a sua esposa, seus filhos e suas noras, porque estavam dentro da arca e porque creram no que Deus falou. Creram nas promessas do Senhor. Outra parte do texto que eu destaquei para finalizar foi assim: nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o período da angústia estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Nós, infelizmente, estamos vivendo como se não soubéssemos dessas profecias. Queridos, uma parte desse trecho da Bíblia aqui de Daniel 12, o versículo que mais me chamou a atenção é o versículo 10, que fala assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. É o início do versículo. Por que que me chama a atenção? Porque as provações, elas estão aí. Não é fácil passar por aquilo que nós já estamos passando hoje no meio dessa pandemia. É o desemprego, é problemas financeiros, é a doença. Aqui em casa nós passamos pela provação da doença, pela provação da falta de dinheiro, porque o emprego ficou ruim, ficou bem devagar por causa da pandemia. Não foi fácil. O Espírito Santo nos sustentou, nos ajudou como tem nos ajudado. É necessário que creiamos que estas profecias estão acontecendo e elas se cumprirão totalmente. Elas não são condicionais. Não são. Elas vão se cumprir. Não importa aquilo que façamos. Elas têm que se cumprir. Vocês não podem, nós não podemos desacreditar naquilo que está para acontecer. Essa pandemia não é nada em vista da angústia que sobrevirá. Cristo falou que aconteceria, como ele disse de outras inúmeras situações, como ele falou aos discípulos da destruição que aconteceria em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aqueles que se atentaram, que guardaram a profecia, ficaram atentos aos sinais, puderam fugir e se salvar. O cerco durou anos. Pessoas morreram de fome. Pessoas tiveram que cozinhar os próprios filhos após os filhos morrerem para se alimentar. É isso que a história que está escrita nos dá como um relato. E Cristo não falou o que aconteceria? Queridos, essa escritora escreveu lá no início do século XX que nós teríamos momentos que o mundo ficaria preocupado com tensões de guerra, e não é o que nós vemos hoje. Se você tiver a oportunidade de continuar lendo esse livro, você vai ver inúmeras coisas que ela falou lá atrás, por meio da revelação do Senhor, que estão se cumprindo hoje em nossas vidas. Como é que Daniel, que escreveu isso muito antes da vinda de Cristo, só Cristo veio há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, estão se cumprindo. Ele falou que a ciência se multiplicaria. Não é o que nós vemos hoje? A ciência nunca se multiplicou tão rápido como se multiplicou nesse século XX e nos últimos 50, 60 anos. Multiplicou-se de tal forma que hoje nós temos tecnologias
inimagináveis no meio do século XX. Nós já temos hoje. Olha a ciência como um todo, as pesquisas científicas, as criações de remédios, de vacinas, tudo está se cumprindo. Então nós temos a certeza que tempos ruins virão, irá piorar. Será um momento que, quando for feito um decreto dominical, onde o dia de guarda obrigatório será o domingo, nós que guardamos os sábados não vamos poder nos reunir nesse dia. Aqueles que forem fiéis aos mandamentos de Deus, quarto mandamento, serão impedidos de trabalhar, de comprar, muitos serão presos, encerrados nas prisões, muitos outros terão que fugir. Precisamos acreditar que isso vai acontecer e que precisamos nos revestir do Senhor. Aqui fala, muitos serão provados. Porque é a aprovação que vai mostrar o nosso posicionamento diante de Deus. Só que vai ser impossível se posicionar se não estivermos igual aquelas virgens que foram prudentes e sábias, com azeite reserva, azeite sobrando, totalmente cheio, transbordante desse azeite. Como é que nós temos azeite? Como é que nós chegamos a esse azeite? Como é que nós conseguimos ter comunhão com o Espírito Santo? Como é que você tem comunhão com alguém que você não conhece? Como é que você faz para ter intimidade, proximidade, amizade? Criar uma relação com alguém que não é do seu círculo familiar, uma pessoa nova que você acabou de conhecer, que você vai conviver, que você quer conviver. Você observa que é uma pessoa legal, uma pessoa amorosa, que só transmite alegria, que tá ali sempre te botando pro alto, que te dá dicas, ó, vai por ali não, você vai se machucar, que te auxilia em tudo. É estando perto dele, é conversando com essa pessoa, é querendo passar tempo com eles, é perguntando sobre a vida, sobre o dia a dia. Não é diferente com o Espírito Santo. Você precisa se aproximar, você precisa falar, orar incessantemente, a todo momento, a todo instante. Ore de forma intercessora, sim. A intercessão ela é fundamental porque nós crescemos quando pedimos para os outros. Mas precisamos conversar, falar do nosso dia, das nossas atividades com o Espírito Santo. Busque agora. Nós vamos ter um louvor especial, tá? Um louvor agora com o Luiz. Medite na letra desta canção, se aproxime do Senhor, use esta canção para conversar com Deus, para buscar o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Cristo falou, preciso ir, vou te preparar o lugar, mas eu vou enviar o Consolador, ele vai ficar aqui com você. E a gente sabe que é ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E com ele as provações não serão um problema, a qual nós não vamos conseguir transpor. Vão ser um problema, vai ser difícil, mas nós vamos transpor. Então busque. Comece agora com esse louvor, com esse hino especial que o Luiz vai estar cantando em adoração a Deus no início desse sábado. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve
pra sempre eu estarei. Feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para novo lar, novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para novo lar, novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para novo lar, novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que lindo esse louvor, esse hino, né, que o Luiz acabou de estar aqui adorando ao Senhor. Que você possa, não só agora, mas em cada momento, tira de hora em hora um minutinho. Fala com o Senhor, busca o Espírito Santo andando pelo caminho, indo para o trabalho, voltando na hora da refeição, entre uma conversa e outra com um amigo, em pensamento, lavando a louça, fazendo qualquer das suas atividades, estudando. Queridos, aqui o próprio texto fala que muitos serão provados. A provação ela é necessária. Só o fato de Deus chamar profundamente ao ponto de entregar o próprio Filho fez de você um alvo em potencial do inimigo. Satanás quer te derrubar. Ele quer criar todas as situações possíveis para poder te afastar do amor de Deus. Não permita que isso aconteça. Observe, veja que as profecias elas estão se cumprindo e busque, se entregue totalmente ao Senhor, porque vai passar. Vai passar e você vai estar com o Senhor e não vai demorar muito. Ele vai voltar para nos buscar. Vamos orar para falar com o nosso Deus? Oremos. Amado Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, por esse momento, que possamos, Senhor, reconhecer os sinais e de igual forma confiar que, independente das provações e das profecias que estão se cumprindo, que serão promessas de angústia e dor, independente destas coisas, nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Então venha, Senhor, venha Espírito Santo sobre todos nós. Nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal.
Que o Senhor possa nos revestir, assim como aquelas virgens prudentes tinham um azeite em reserva, que tenhamos um azeite em reserva. Podemos superar cada problema passando por eles, dando glória ao Senhor, enxergando que cada problema que surgir é mais um que iremos vencer. E será menos um dia para a tua volta, para a tua vinda, para podermos ir morar contigo num local onde não haverá mais dor. Tá doendo, Pai. Tá doendo. Não é fácil ver pessoas que amamos adoecendo. Estamos em situações financeiras que às vezes pensamos, e agora? Vamos ter o que comer? Essa é a última comida do dia que eu estou fazendo, e amanhã? Satanás e seus anjos estão se levantando com força total, porque sabem que estão condenados e seus dias estão pertinhos de acabar. E eles querem levar o máximo de pessoas que puderem com ele. Ele sabe, ele viu o teu sacrifício naquela cruz, Senhor Jesus. E o máximo de pessoas que ele puder levar para que aquele sangue derramado lá, tanto amor e carinho, não resgate, ele vai trabalhar. Mas nós cremos no Senhor. Nos resgata, Senhor. Nos preenche. Nos torne obreiros, firmes, soldados para entrar nessa guerra. E mesmo com um braço ferido, sem uma perna, machucados, possamos nos erguer. Porque mesmo caídos e mortos, como naquele vale de ossos secos, o Senhor levantou um exército, o Senhor vai nos ajudar. Porque não é para nós, é para a tua honra e glória. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos capacita, nos renova, nos enche, nos modifique para que tenhamos um encontro verdadeiro contigo e possamos dizer, assim como Isaías, quando teve um encontro verdadeiro contigo, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos ir aos 4 cantos desse mundo fazendo discípulos, falando em teu nome, o nome do teu Filho amado que morreu naquela cruz sobre o Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo, tira a nossa timidez, nos ajude, nos capacite, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ter nas próximas horas desse santo sábado cada vez mais proximidade e comunhão contigo, que teu nome seja honrado. Que cada pessoa que nos olhe, que se chegue até nós, saia da nossa presença diferente, alegre e feliz, porque encontrou uma porção do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos, pela sua presença. Tenham todos um feliz sábado. Sábado está só começando, serão 24 horas mais deleitosas possíveis. Lembre-se, independente da provação, o Espírito Santo está aqui para te auxiliar e Cristo já venceu todos os males. E Ele está te esperando de braços abertos. Eu te amo e preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível do amor de Deus. E eu amo muito a Deus, porque você existe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Obrigado, nossa irmã Catarina. Que pregação maravilhosa. Daniel, né? Sobre as promessas e confiar, vigiar e orar. Muito obrigado. E o seu filho também cantou, louvou, adorou nosso Deus lindamente. Muito obrigado pelas orações, pelo apelo, por tudo. Amém. Que você que está aí nos assistindo possa ter gostado, possa ter tocado a mensagem que Deus nos deu, possa ter tocado seu coração e sinta bem ao nosso meio, esteja sempre conosco aqui. Amém. Obrigado a todos pela presença, tá? Seja bem-vindo ao nosso pequeno grupo Grande Bênção. Você se sinta abençoado por Deus, tá bom? Amém. Que essa pregação seja algo que possa te tocar, que o Espírito Santo venha estar te tocando, tá bom? Se Amém. sinta abraçado por nós, que Deus vai te abençoar. Temos que vigiar, orar e confiar em Cristo. Ele é o autor da vida, Ele que nos dá tudo que nós temos hoje, é Deus que nos dá, tá bom? Confie em Deus, que Deus te abençoe, meu irmão.
Até a próxima. Uma boa noite. Um Nós feliz possamos sábado. ser que nem Daniel. Até a próxima. Feliz sábado. Feliz sábado, boa noite. Tchau, tchau.